Seja bem-vindo ao Lar TV, chame a sua família para a sala, pegue agora papel e caneta e você será edificado por uma palavra poderosa. E não se esqueça, acesse o nosso canal, seja um assinante do nosso canal, ative as notificações, compartilhe com muitas pessoas e seja edificado em nome de Jesus. Vamos à palavra? E aí, se chegar, depois eu mostro rapidinho no final, tá bom? Capítulo 15, versículo 45. Glória a Deus. Atente bem, porque é um versículo só que nós vamos ler. Ele é bem gostoso, é bem interessante, merece toda a nossa atenção. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Vamos ler de novo? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quantos podem dizer amém por isso? Faz um favorzinho para mim então. Abre sua Bíblia, deixa ela aberta no Evangelho escrito por João, capítulo 13. Evangelho escrito por João, capítulo... Como foi lido, há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo do anúncio acabou. Não estava aqui, não tem problema. Deixa aberta a sua Bíblia em João capítulo 13, por favor. Deixa eu pedir meu amigo do teclado para diminuir consideravelmente o volume aqui no monitor. E vou pedir meu amigo de lá para dar um gás no monitor aqui para mim, por favor. O apóstolo Paulo entra num tratado teológico, cristológico, tremendo num versículo só. Quando ele diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O segundo, Adão, em espírito vivificante. Esse versículo ele é um prato cheio para a cristologia, para a disciplina teológica que trata especificamente sobre Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que é um versículo que é um prato cheio, que é um versículo muito profundo, que é um versículo que poderia aqui render uma aula de muitas horas, que não seria eu naturalmente que daria, mas um bom professor de cristologia, ao mesmo tempo também algumas verdades são bastante singelas, são bastante simples, bastante objetivas. A começar pela diferenciação que as escrituras fazem entre alma vivente, repita após mim, alma vivente e espírito vivificante, vai. Alma vivente é uma condição que qualquer indivíduo tem. Todo indivíduo é uma alma vivente. E é assim que a Bíblia coloca o primeiro Adão. Ele foi feito em uma alma vivente. Da mesma maneira que eu também, você também, todos nós somos uma alma vivente. Agora, para entender sobre espírito vivificante, sobre a diferença de um espírito vivificante para uma alma vivente, vou dar um exemplo claro, um exemplo fácil. Você imagina um senhor de 95 anos de idade. Quantos concordam que esse senhor viveu bastante? Não estou dizendo que ele está bom para morrer, mas quantos concordam que ele viveu bastante? Ele foi uma alma vivente durante 95 anos. Amém ou não amém? Ok. Tem uma criança que é netinha desse senhor. Ela tem 2 anos de idade. E ela está com uma doença terminal. Você tem alguma dúvida que esse senhor de 95 anos, se pudesse decidir, ele pegaria a vida dele e transferiria para essa criança que está morrendo? Alguém tem alguma dúvida de que um avô faria isso por um? Eu acho que quase qualquer pessoa, mas vou botar no avô para ficar mais fácil. Alguém tem dúvida de que um avô faria isso por um neto? Sim ou não? Sim ou não? Nenhuma dúvida, ok? Mas ele pode fazer? Mas ele não está vivo? Mas ele é uma alma vivente. Ele não é um espírito vivificante. Ou seja, aquilo que ele tem, a vida que ele tem, diz respeito única e exclusivamente a ele mesmo. Ele não tem o poder de transferir isso para ninguém. Não importa. Vai chorar, vai ficar naquelas ponderações filosóficas. Né? Se eu pudesse. Mas não pode. É só um jeito de a gente se consolar, mas não pode. Quem me entende até aqui, diga amém. Alma vivente, espírito vivificante.
Quem é o primeiro Adão? É aquele lá do Éden, aquele lá de Gênesis. Quem é o último Adão? Jesus. Aí Paulo diz assim, ó, o primeiro, alma vivente. A vida que ele tinha dizia respeito exclusivamente a ele. O último, espírito vivificante. A vida que ele tem não diz respeito só a ele. A vida que ele tem, ele dá. Ele sopra. Ele transmite. Ele compartilha. Espírito vivificante. Nós estamos enfrentando uma crise moral, uma crise ética sem precedentes. Falta aos homens espelhos, referências, heróis. Uma crise moral e ética sem precedentes, aonde muita gente já desistiu de confiar nas pessoas. Você conhece alguém assim? Que já não, ele desistiu de confiar. Alguém que terminantemente, por exemplo, se negou a confiar de que alguém pode comprar uma coisa e pagar, sem usar um cartão ou sem usar um cheque. A palavra das pessoas entrou em descrédito. Então nós vemos uma crise moral, uma crise ética, onde os homens não confiam mais nos homens. O retrospecto é muito desfavorável. O retrospecto é um retrospecto que denuncia falta de amor, falta de misericórdia, gente que promete e não cumpre, fala que vai fazer e não faz, gente traiçoeira, desleal. E aí você vai, e a conta não termina nunca, infelizmente. Mas quando nós olhamos para essa verdade que a Bíblia está expressando, nós entendemos o porquê desse mistério. Por que é que a Bíblia coloca as coisas desse jeito? Por que a Bíblia apresenta Jesus como esse último Adão? Porque de verdade, sua vida nesta terra serviu, dentre outras coisas, a esse propósito tão tremendo. Deus viver uma vida como homem, estando sujeito a absolutamente todas as mesmas paixões que qualquer homem estaria, para ser aquilo que o primeiro Adão não foi. Acertar onde o primeiro Adão errou. Levantar onde o primeiro Adão caiu. Justamente para que se quebre na vida de quem quiser crer a ideia de que não existem mais, ou de que não possam existir homens confiáveis, leais, dignos. Porque o que diferencia é que a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Primeiro, aqueles que estão sob a influência do espírito caído do primeiro Adão. E aqueles que estão debaixo do poder vivificante do Espírito de Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria que você levantasse as suas mãos lá, mas lá no terceiro andar, porque eu vim falar àqueles que vão chocar essa sociedade. Eu vim falar àqueles que vão demonstrar que ainda tem gente boa, ainda tem gente leal, ainda tem gente confiável, ainda tem gente que vale a pena acreditar. Nós não estamos debaixo do espírito caído do primeiro Adão, nós fomos vivificados pelo Espírito de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quantos podem exaltá-lo na noite deste dia? Pedi a você para que abrisse a Bíblia em João 13. Por quê? Porque eu vejo Jesus fazendo isso, fazendo o quê? Esses ajustes, esses acertos, provando que é possível acertar, provando que é possível agir e reagir de uma maneira diferente. Eu vejo Jesus fazendo isso o tempo inteiro, mas me parece que aqui no capítulo 13, Jesus, ele de fato, de verdade, está tão comprometido que cada gesto é milimetricamente calculado para nos fazer entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveria tempos depois que nós lemos aqui. A coisa, ela é tão séria, ela é tão tremenda, é tão bela, é tão profética, que tem horas, vai haver momentos, já estou adiantando, que se você estiver aqui, não é só de corpo não, estiver com a mente, com o espírito, estiver aqui, você vai olhar e vai dizer, peraí, mas a gente está no
no Gênesis ou está em João? A gente está no Éden ou a gente está em Jerusalém? Onde é que a gente está aqui? Olha isso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Diabo, fala, diabo. Tem gente que não falou, que ficou com medo de não dormir essa noite. Fala, diabo. O diabo apareceu aqui, Lucas. Se ele apareceu aqui, perceba como o cenário que eu lhe disse, que vai ser montado, começou a ser montado. O cenário que recria um momento lá do Gênesis, começou a ser montado. Olha isso, o diabo. Do mesmo jeito que ele estava lá. Lá na fatídica cena, no Gênesis, envolvendo Adão, a queda, ele estava lá. Lá, aonde ele estava? Dentro do corpo de uma serpente. Aqui, aonde ele está? Por enquanto ele está numa ideia. Diga comigo, numa ideia. Está escrito aqui, tendo o diabo posto no coração de Judas. O que isso significa? Veja, não está escrito ainda que o diabo estava no corpo de Judas. Pastor, isso vai vir a estar escrito? Vai vir a estar escrito um pouquinho depois. No momento dali da comunhão, a Bíblia diz que quando Jesus dá o bocado molhado para Judas, entra nele Satanás. Então, escute, Satanás iria entrar em Judas ainda, porém ainda não tinha entrado. O que tinha entrado até então? O diabo? Não, uma ideia. O diabo não tinha entrado. O que o diabo fez? Deu uma ideia. Depois que o diabo deu uma ideia, o diabo abriu a porta que a ideia tinha deixado aberta e entrou. Então isso aqui é para crente, porque só para você lembrar, Judas era crente. Era do staff particular de Jesus. Ok? Crente. O que isso quer dizer para crente? Não faça adesão alguma. A quê? A nenhuma ideia maligna. Porque toda vez que um homem abre a porta para uma ideia do maligno, o maligno entra logo depois. Só que a gente se sente ofendido quando ouve uma coisa, diz assim, como assim? Eu vim aqui essa noite para ficar sob suspeita de ficar endemoniado? Isso não tem como acontecer. Você que pensa que não. Por que não tem como acontecer? Porque a gente começa abrindo a porta. Como? Aderindo uma ideia. O diabo vai dar uma ideia. Que ideia? O cara não te fez mal? Faz mal para ele também. O cara não conspirou contra você? Puxa o tapete dele. Quando você dá adesão à ideia do maligno, a porta fica aberta. Ele diz, opa, e entra logo depois. Então, todo mundo aqui que está vivendo sob o poder do Espírito do Cristo ressuscitado, precisa assumir esse compromisso. Não aderir e nem aceitar nenhuma ideia que seja maligna. Eu não conspiro, não prejudico, não puxo o tapete, não pago mal com mal, eu não aceito ser inspirado por ideia do diabo, porque quando ele dá uma ideia, ele entra logo depois, e como eu sou templo só de um Espírito, que é o Santo, quem me ilumina é Ele, as minhas ideias são dele, meus valores são dele, meus conceitos são dele. Alguém me entende nesta noite? Ok, sigamos. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, sabendo, fala comigo, sabendo. Pergunta para o seu vizinho, o que você sabe? Eu estou falando sobre quais são suas ciências. O que você sabe? Muito pouco, que pena, deveria saber mais. Mas no mínimo, o que eu quero dizer para você é que você precisa saber algumas coisas mínimas. Algumas coisas mínimas você precisa saber para poder equilibrar a sua existência. Algumas coisas mínimas você precisa saber para equacionar, para equalizar a sua existência. Mínimo, eu estou falando para ser mínimas. Olhe só o que Jesus sabia. Está escrito no texto. Olha o que ele sabia. Primeiro, ele sabia que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu te pergunto, você sabe o que Deus colocou na sua mão? Porque se você não sabe isso, você não sabe nada. A primeira coisa que
Todo crente precisa saber isso. O que Deus colocou na sua mão. Segunda coisa que Jesus sabia, que havia vindo do Pai. Segunda coisa que você tem que saber, de onde você veio. Você sabe de onde você veio? Se você não consegue respeitar a sua própria história, se você não sabe de onde você veio, provavelmente você também não sabe para onde vai. Segunda coisa, a terceira coisa que Jesus sabia, já entreguei. Sabia que iria retornar para o Pai. Então ele sabia o que tinha na mão, ele sabia de onde tinha vindo e sabia para onde estava indo. Se tu souber essas três coisas aqui, se eu souber essas três coisas aqui, elas são três pilares que equilibram a existência de qualquer pessoa. Saber o que Deus me confiou, saber de onde eu vim, saber para onde eu estou indo. Se eu souber essas três coisas aqui, a minha vida está equilibrada e sustentada sobre esse tripé de ciências. Eu sei o que Deus me colocou nas mãos, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. Agora vamos ver no que isso daqui interfere na prática, no comportamento de Jesus, na prática. A primeira coisa que eu tenho a observar é que note que coisa graciosa a Bíblia está nos oferecendo de bandeja. A Bíblia está dizendo assim: o último Adão sabia o que tinha nas mãos. Repita comigo: o último Adão sabia o que tinha nas mãos. Pastor, e o que é que Jesus tinha nas mãos? Está escrito aqui: todas as coisas. Não é uma cidade, não é uma empresa, não é um continente. Todas as... Você consegue mensurar o que é isso? Você consegue medir o que são todas as coisas? A Bíblia está dizendo assim: sabe o que o Pai colocou na mão do último Adão? Tudo. Estava tudo na mão dele. E a pergunta que não quer calar: e ele se perdeu com alguma coisa? Com nada. Aqui está o segredo. Porque quando você olha o primeiro Adão, você percebe que Deus colocou na mão dele uma coisa: um jardim. Deus não colocou tudo na mão de Adão. Deus colocou na mão dele um jardim. Deus disse: cuida disso, lavra isso, cuida disso aí, cuida dos animais que estão aqui dentro, dá nome para eles. E nosso contrato tem uma única cláusula: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Adão só tinha um jardim na mão e se perdeu com a única coisa que ele tinha. Jesus tinha tudo nas mãos e não se perdeu com nada. Eu quero crer que nós vamos viver um processo de restauração da confiança das pessoas. E quando é que nós vamos ter a bênção e a graça de ver esse processo de restauração das pessoas acontecendo? Quando mais e mais gente pelas ruas dessa cidade for gente que vive vivificada pelo Espírito de Cristo. Por quê? Porque estas pessoas são gente que você pode colocar qualquer coisa na mão delas. Bota dinheiro, bota poder, bota autoridade, bota gerência, bota supervisão, bota governo, bota confiança, bota a chave da tua casa, bota a chave do teu carro, porque gente vivificada pelo Espírito de Cristo não se perde com o governo de nada. Eu não sei quantos canalhas tem nessa cidade, nesse país e nem nesse estado, mas eu sei que Deus está levantando gente que não se corrompe, não se perde, não se vende. Ou estende a tua mão, porque assim te diz o Senhor: eu vou colocar coisas nas tuas mãos, e essa cidade vai saber que quem tem o meu Espírito não se perde. Quem tem o meu Espírito não se perde. Quantas pessoas você e eu conhecemos que não podem ver dinheiro? Quantas pessoas eu e você conhecemos que não podem ter poder nenhum? Sabe que é nenhum? Quantas pessoas eu e você conhecemos que não funcionam sem supervisão? Se você deixar elas sozinhas, elas começam a fazer besteira. Essa gente está no espírito caído do primeiro Adão. Jesus teve inúmeras oportunidades de fazer o que quisesse fazer contra o plano, mas não fez.
Pedro pega a espada, decepa a orelha de Malco. Jesus diz para ele: Pedro, se eu pedisse para o meu pai, ele enviaria milícias de anjos e acabava com isso tudo agora. Eu tenho tudo na minha mão. Alguém olhou Jesus na cruz dizendo: se tu tens compaixão de ti, salva-te a ti mesmo. Não sabia de nada, ele tinha tudo na sua mão, inclusive até mesmo a decisão de desistir, mas não decidiu desistir. Eu estou profetizando que as pessoas vão começar a ficar atordoadas, porque o que todo mundo faz, você não vai fazer. O caminho por onde todo mundo entra, você não vai entrar. Aquelas atitudes tradicionais, clássicas, que todo mundo espera, não são as que você vai tomar. E quando isso começar a acontecer, essa cidade vai querer saber quem é ele, quem é ela, quem é ele, quem é ela, quem é ele, quem é ela, quem é ele, quem é ela. A estas pessoas que estão sob o espírito de Adão, Jesus não pode confiar a elas as coisas. Judas não permitiu viver sua vida sob o espírito de Cristo. Embora comissionado por Cristo, embora andando com Cristo, dava lugar para o diabo o tempo inteiro. João capítulo 12. A Bíblia diz que quando Judas percebe que a oferta seria a oferta de Maria, estava sendo derramada nos pés de Jesus, ele diz assim: isso é um desperdício. Deveria ter vendido e dado aos pobres. Aí vem a Bíblia e diz assim: não, ele não disse isso porque fosse bonzinho ou misericordioso, mas porque ele era ladrão. O que ele era? O que ele era? Vocês estão me ouvindo bem? Diga amém. Ele era e tinha a bolsa e tirava o que colocavam nela. Ele era ladrão, gente, e tinha a bolsa. Jesus tinha tudo, não se perdia com nada. Judas não podia ter uma bolsa na mão. Ele andou 3 anos e meio com um homem que tinha tudo e não se perdeu com nada, e continuou sendo o tipo de homem que não pode ter uma bolsa na mão. Pastor, mas Jesus sabia disso? Claro. Sabia? É claro. Pastor, peraí, o senhor está dizendo que Jesus sabia que ele era ladrão? Tô. E que Jesus mesmo assim deu a bolsa para ele? Sim. Inclusive você não devia estar tão assustado. Afinal, mesmo sabendo quem você é, ele também te deu o que te deu. Não devia estar tão assustado. Você acha que ele não sabia quem eu era quando ele me deu o que me deu? Mas aí é que está a questão. Ele não é trouxa. Desculpe, eu vou usar essa expressão. Ele não é bobinho. Ele não está tomando volta de ninguém. Ele sabe quem cada um é. Pastor, e mesmo assim ele entrega? Entrega. Porque tudo que Deus quer é que algo que chegue na sua mão seja uma chave para você entender o nível da confiança que está envolvido no que Ele colocou na sua mão. E para que você use aquilo que Ele colocou na sua mão, não para continuar sendo quem você é, mas para usar o vínculo da confiança para modificar o seu caráter de uma vez por todas. O que Jesus sabia, pregador? Ele sabia que o Pai havia colocado nas suas mãos todas as coisas. O que mais que ele sabia? Ele sabia de onde tinha vindo. Sabia que tinha vindo do Pai e sabia para onde estava indo. Estava indo para o Pai. É curioso você entender e se lembrar que esta é aquela pergunta que aflige a humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Jesus tinha a resposta. Eu vim do Pai e estou voltando para o Pai. Essas duas certezas, essas duas ciências, elas são muito poderosas, irmão. Camarada que sabe de onde veio e sabe para onde vai, olha o tipo de andar dele, é diferente. Camarada que sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai, olha o jeito que ele se comunica, se expressa, é diferente. Não tem nele uma fala insegura. Ele não é o camarada que está o tempo inteiro medindo palavras para agradar um, para poder agradar o outro. Ele não é o camarada que o andar dele é vacilante, parece que ele está patinando o tempo inteiro. Não. O andar dele é firme, é seguro. Por quê? Porque ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele está indo. Ele até será confundido com alguém que é soberbo, altivo, mas não é. É porque as pessoas são tão inseguras que elas nem estão preparadas para lidar com alguém que sabe de onde veio e sabe para onde veio. Todas as vezes que você for chamado por alguém de metido, faça para você mesmo essa pergunta:
Eu que sou metido ou é ele que é muito inseguro? Porque normalmente é a insegurança das pessoas que fazem com que elas fiquem aterrorizadas quando veem qualquer pessoa pisando firme no chão. O camarada que anda patinando, quando ele vê alguém pisando firme no chão, ele fica desconfortável, porque o patinador é ele. O camarada, quando ele é inseguro, quando ele é esquisito, quando ele vê alguém falando de maneira assertiva, intencional, ele diz assim, o cara já quer controlar o assunto da mesa. Não, é você que é fraco mesmo. É isso que eu quero que você entenda. Independentemente da forma como alguém se expressa, independentemente de alguém ser mais tímido ou menos tímido, no menina, se prepare, há um tempo de maturidade e graça chegando sobre você. Receba isso em nome de Jesus. Jesus sabia isso. E estas ciências modificavam todo o comportamento dele. Essas ciências que ele tinha norteavam todo o comportamento dele. Olhe isso. Jesus, estou no mesmo texto. Jesus dá uma olhada e vê os discípulos discutindo. Sobre o quê? Sobre qual deles seria o maior. Soberba, altivez, vaidade. Tudo isso que Jesus sentiu o cheiro disso muito bem. Desde que alguém que já estava querendo entrar nessa reunião também quis seu lugar como maior. Jesus disse assim, dessa reunião eu conheço. Eu já participei de uma reunião dessa, lá em cima. E já vi alguém querendo ser o maior. E já sei no que deu. Deixa eu ver se eu ajudo meus discípulos. Como ele sabia de onde veio. Sabia para onde estava indo. E sabia o que o pai tinha colocado na mão. Ele pegou. Você foi embora, volta agora. Levantou do seu lugar. Levantou da sua cadeira. Tirou sua túnica exterior. Pegou a toalha da mesa e enrolou na cintura. Pegou uma bacia de água. E começou a lavar os pés dos discípulos um por um. Inclusive lavou o pé até de Judas. Mesmo com a Bíblia dizendo no verso 18. Ele, Jesus, dizendo, o que come o pão comigo, isso aqui é sobre o traidor. Levantou contra mim o seu calcanhar, olha isso. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. O que Jesus sabia? Que o traidor levantaria contra ele o seu calcanhar. Quem é o traidor? Judas. Jesus foi lá e lavou o calcanhar dele. Não, pastor, mas está escrito que lavou o pé. E você acha que o calcanhar fica onde? Na cabeça? Jesus lavou o calcanhar do cara que Jesus sabia que levantaria aquele calcanhar contra ele. Pastor, se fosse eu, sabendo que aquele calcanhar se levantaria contra mim, eu pulava ele. Mas Jesus não sabia quem ele era? Sabia. Sabia o que ele iria fazer? Sabia. E por que Jesus não mudou o seu comportamento? Porque é isso que você tem que entender. Para de deixar, para de permitir que o caráter das pessoas... Para de permitir que quem as pessoas são, o que elas fazem, mude você. Não é você que tem que parar de ser bom porque elas são ruins. Não é você que tem que parar de ser justo porque elas são. Não é você. Você continua sendo quem você é, a despeito de quem elas são. Quando Judas entrou no Getsemane, Jesus disse assim, a que vieste, amigo? Jesus é hipócrita? Não, era como Jesus considerava ele. Agora, como ele se considerava e como ele considerava Jesus, isso é problema dele. Para Jesus, meu amigo. Então veja, aí Jesus lavou o calcanhar dos discípulos e voltou para o seu lugar e sentou de novo. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia o que tinha na mão. Sabia de onde vinha. Sabia para onde ia. Você só vai ver gente fazendo o que Jesus fez se essas pessoas souberem a mesma coisa que Jesus sabia. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Primeira coisa que Jesus fez, levantou da sua cadeira. Eu levantei da minha cadeira, o Lucas foi lá e sentou. Olha lá. Só que a pergunta é, não, foi o Adriano. Não, mas isso é perfeito. Eu estou preocupado? Você acha que eu estou aqui preocupado? Você acha que eu estou pregando aqui olhando? Eu estou preocupado? Não, porque eu sei que quando eu terminar de fazer o que eu estou fazendo, quando eu for voltar para o meu lugar,
O meu amigo pastor Adriano gentilmente vai se levantar. E eu vou reassumir o meu lugar. Por que eu não estou aqui, enquanto estou pregando para você, desesperado com isso, preocupado com isso? Porque eu sei que aquele lugar ali é meu. Então o fato de eu ter levantado por um tempo para fazer uma coisa específica, não está me deixando aqui aflito, preocupado, controlando. Vou mandar um zap para ele sair do meu lugar. Não. Quando você perceber uma pessoa muito preocupada com o lugar que ela deixou, é porque ela não tem certeza que esse lugar é dela. Você quer um indicativo claríssimo da fraqueza das pessoas? Elas monitoram, controlam exacerbadamente, desesperadamente. Elas estão desesperadas o tempo inteiro. Minha cadeira, meu lugar, meu isso, meu aquilo. Eu tenho que estar vendo isso, eu tenho que... Não sabe. Se soubesse o que Deus colocou na tua mão, tu não estava com essas preocupações bobas. Você sairia e faria o que tem que fazer e voltaria sabendo que se aquele lugar é seu, Ele estará lá esperando você. Eu vejo Jesus levantando da sua cadeira. Ele não está preocupado absolutamente em nada com isso. Ele vai fazer o que tem que fazer e quando Ele voltar, a cadeira dele estará esperando. Eu estou aqui falando para alguém que entrou aqui essa noite inseguro, cheio de trimelique, cheio de esquisitice, cheio de medo, cheio de não me toque. Tu vai receber o Espírito de Cristo sobre a tua vida. Tu vai sair daqui sem medo, sem desespero, sem receios, sabendo que aquilo que é teu, ninguém vai tomar. É teu. O que Jesus fez, pastor? Despiu-se da sua túnica exterior. Que isso, sim. Ele não está preocupado em não aparecer de forma apresentável diante dos seus discípulos? Não. Será que ele não está preocupado de que sem túnica os discípulos não o ouçam? Não. Por quê? Porque ele confia no que diz. Eu vou de novo que você dormiu. Ele tirou a túnica, pastor, tirou. Mas eu acho que ele não está preocupado em chegar diante dos discípulos e os discípulos não desdenharem dele porque ele está mal vestido? Não. Por quê? Porque ele confia no que diz. Se ele sabe que tem a palavra, você acha que ele está preocupado com a túnica? Se ele sabe o que tem de conteúdo para dizer, você acha que ele está preocupado com o que ele está vestindo? Não estou aqui estimulando que ninguém ande mulambento, porque eu também não estou mulambento hoje aqui, nem pretendo ficar. Mas preste atenção nessas pessoas desesperadas demais com aparência. São inseguras quanto o seu conteúdo. Preste atenção nessas pessoas que são muito desesperadas com a sua aparência. Elas não têm segurança do seu conteúdo. Quem tem segurança do seu conteúdo está relax quanto à sua aparência. Ele sabe que o maior valor que ele tem a comunicar não é a roupa que ele veste, é a palavra que ele diz. É isso que está aqui. Ele não está preocupado, não. Davi também não estava. Você não lembra de Davi diante da arca? Cantando, salmodiando, rodando, pulando, dando glória a Deus, com a roupa comum. Ele está preocupado com isso? Não. Está tão pouco preocupado que ele pega a toalha e enrola na cintura. Pega lá a bacia e vai lavar os pés de todos os discípulos. Aí alguém olharia uma cena dessa e diria: isso não é um mestre. Isso não tem compostura. Isso não é um líder. Se fosse um líder, não se envolveria nesse tipo de tarefa tão pequena. Não. É justamente pela certeza e segurança que ele tem daquilo que Deus deu a ele, que ele não acha que será diminuído por fazer uma determinada tarefa. Executar uma determinada tarefa que alguém diz que é pequena, alguém diz que é insignificante, ele vai lá e faz, porque ele sabe que a grandeza está nele. Então, se tivesse que lavar o banheiro, ele lavava. Então, se a criança vomitasse, ele tivesse que limpar, ele limpava. Porque ele sabe que a grandeza dele não está nisso. Ele não se sente diminuído, não sente a autoridade dele minada, porque ele está se envolvendo em algum tipo de setor, algum tipo de tarefa.
Diferentemente de muitos de nós, muitas vezes, que não queremos fazer A ou B coisa porque achamos que aquilo não está à altura da nossa teologia, da nossa espiritualidade, dos nossos dons. Eu não vou ali fazer aquilo porque eu sou um profeta. Eu não vou ali fazer aquilo porque eu sou um doutor. Não vou ali fazer aquilo porque eu sou um mestre. Se tu soubesse mesmo quem tu é, tu iria em qualquer lugar que o teu Deus te mandasse. Tu limparia qualquer coisa, tu faria qualquer coisa, tu desceria em qualquer lugar, tu arregaçaria manga, levantava a barra de calça, tu sujava a camisa, tu não estava nem aí, porque tu sabe o tesouro que Deus escondeu dentro de você. Eu estou profetizando que um exército poderoso se levantará sobre a terra, gente que não está preocupada com as mesmas coisas que as pessoas lá fora estão, gente que sabe os tesouros que estão aqui dentro de nós. Se tiver que descer, desce. Se tiver que limpar, limpa. Se tiver que fazer, faz. Porque isso não diminui você em nada. A grandeza está no que Ele colocou na tua mão. Quem está me ouvindo na noite desse dia, diga glória a Deus. Pastor, e quando ele acabou? Quando ele acabou, a mesma coisa que ele fez, ele desfez. Quando ele acabou, ele levantou, tirou a toalha, botou na mesa, pegou a túnica, se vestiu, sentou no lugar de novo. Você entendeu? Ele se levantou da cadeira, tirou a túnica, despiu-se, pegou a toalha, se enrolou, pegou a bacia, lavou os pés dos discípulos. Quando terminou, botou a bacia de lado, tirou a toalha, botou no lugar, pegou a mesma roupa, vestiu de novo, pegou e sentou no mesmo lugar. Porque ele já tinha feito isso uma vez. E iria completar o que começou. Isso para ele não era nada. O que era se levantar de uma cadeira para quem se levantou do seu próprio trono? O que era despir-se de uma túnica para quem se despiu da sua glória? O que era ir lá e descer nos pés dos discípulos para quem desceu lá do alto e veio aqui para essa terra? Só que desse mesmo jeito. Ele também deixou o corpo, retomou o corpo de glória, retomou suas vestes, sentou de novo no seu trono. Está à destra de Deus Pai, todo domínio, todo poder, toda honra e toda glória lhe pertencem. Tira 5 segundos só para você bendizer e glorificar o nome dele nesta noite. Jesus sentou-se com seus discípulos. Todo mundo perguntando, quem trai, quem é o traidor, quem trai. Jesus, aquele a quem der o bocado molhado, é ele. Jesus pega o bocado molhado, dá na mão de Judas. Aí o texto diz assim, e depois do bocado, diga depois. Muito fraco, diga depois. Depois do bocado entrou nele Satanás. Não é um negócio esquisito? Porque quem deu o bocado? Não foi Jesus? Foi Jesus ou não foi? Aí você olha e diz assim, rapaz, você viu, Jesus deu um negócio para ele e o diabo foi e entrou. Que coisa. Mas aí você tem que prestar atenção que o texto está dizendo, depois do bocado. Não foi por causa do bocado. Você acha que o que Deus dá para alguém traz o diabo junto? Não foi por causa do bocado, foi depois. Porque o que a gente faz da nossa vida depois de que Deus nos dá o que Ele dá, é com a gente. Mas eu vou adiantar os trabalhos para a gente encerrar. E quero dizer que Jesus levantou-se dali, cantou um hino com os seus discípulos e foi para o jardim do Getsemane. O último Adão foi para o último Adão foi para onde? Foi para onde? Aí está Jesus lá no jardim. Quem vai vir? Judas. E quem estava dentro de Judas nessa altura? Então o último Adão está dentro do jardim. E quem está vindo? O diabo. Só que lá atrás, quando o diabo entrou no jardim e fez o que fez, a Bíblia diz, depois que Adão comeu e a mulher também comeu, o texto sagrado diz que Deus apareceu na viração do dia e começou, Adão,
Adão, e ele estava escondido. Ele diz, eu me escondi, Senhor, porque eu percebi que estava nu. Então, alguém chama por ele, e ele se esconde. Por quê? Porque está envergonhado da pessoa que ele se tornou. Vamos para João. Vem os soldados romanos entrando no Getsemane. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Procurando. Quem é Jesus? Só que lá atrás, quando alguém entrou no jardim procurando, tinha um primeiro Adão envergonhado, escondido. Só que dessa vez, quando entram procurando, não é o primeiro que está lá, é o último. E o último não tem vergonha nenhuma de quem ele se tornou. Pelo contrário, ele tem poder em quem ele é. Ele aparece e diz assim, eu sou. Quando ele diz eu sou, a Bíblia diz que eles caem endemoniados por terra. Pastor, aonde eu entro nisso? Agora, você não é o cara envergonhado, constrangido, nem destruído. Você é aquele que bate no peito e diz, sou eu mesmo, 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 sou eu. Eu não sou mais aquele cara envergonhado, destruído. Eu não sou mais aquele cara atrás das árvores que penava nessa cidade, que passou... Não. O Espírito do Cristo ressuscitado está sobre mim. Sou eu. Se levanta com autoridade nessa noite e assume a tua identidade. Bata no peito, diga, sou eu. Fraco, bata no peito, diga, sou eu. Poder de uma autoridade construída em Deus. Poder de uma autoridade construída debaixo da redenção. Poder de uma autoridade construída no poder de um sangue que me tirou de trás das árvores da vergonha e me fez encarar a vida de peito aberto na cantaraia. Poder e autoridade de um sangue que me tirou debaixo da vergonha e me trouxe para uma vida onde eu olho as pessoas no olho e diga para elas, sou eu mesmo. Aquele a quem Deus transformou, sou eu mesmo. Aquele a quem Deus salvou, sou eu mesmo. Aquele quebrado que Deus juntou o caco e levantou, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Preso, vai sair pelas ruas de Jerusalém, até a casa do sumo sacerdote, julgado arbitrariamente. No outro dia, levado a Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes de volta para Pilatos, cruz. Vem Jesus pela via Crucis, vai subir, pergunte aonde? Monte Caveira. É caveira porque a forma geológica é de uma caveira. Mas ainda que não fosse, é caveira porque é morte. E você sabe que o símbolo da morte é a caveira, sim ou não? Lembra do veneno, dos lugares que tem perigo de alta tensão? Caveira, morte. Morte, caveira, caveira, morte. Quem já subiu o monte aqui? Quem já subiu? Não é o caveira. Quem já subiu o monte aqui? Quem já subiu o monte? O que é comum antes de você começar a subir o monte? Você olha para o alto dele. Sim ou não? Por quê? Porque você sempre mede o seu desafio antes de entrar. Todo mundo que vai subir o monte olha para cima. É por isso que eu digo para você sem medo de errar. Antes de Jesus começar a subir o monte, Jesus levantou a cabeça e olhou para o monte. Só que aí o negócio foi muito diferente quando você olhou para o monte e quando eu olhei para o monte. Porque quando Jesus olhou para o monte, ele olhou para a caveira. Então a vida olhou para a morte de frente. Foi a primeira vez que a vida botou o olho no olho da morte. Quando a vida olhou a morte no olho, a morte já sabia que aquele monte nunca mais ia ser o mesmo. Monte Caveira porque é lugar de morte. É lugar de quê?
É Monte Caveira porque todo aquele que sobe, sobe para morrer. Atenção. Tendo morrido, será jogado no Vale de Rinom, que era o lugar para onde todos os mortos de cruz eram jogados. Vai passar um dia, 2, 3, 4, 5 e daqui a pouco os corpos vão começar a virar caveira. O Monte Caveira tem esse poder, qual? Espelha, reflete. Todo mundo que subiu caveira tornava-se semanas depois tão caveira quanto o monte. Só que Jesus ressuscitou ao Então Jesus foi o único que subiu no Monte Caveira e não tornou-se tão caveira quanto o monte. Mas o que isso tem a ver comigo, é a sua pergunta? Eu te digo agora. Porque existem lugares onde todo mundo que vai lá sempre recebe sobre si mesmo o mesmo efeito. Não entendi, pregador? Vai entender. Tem lugares que quem vai lá morre. Quem vai lá quebra. Quem vai lá não prospera. Quem vai lá não avança. E a coisa é assim há muito tempo. E parece que não tem jeito desse círculo ser quebrado. Tem. É só alguém que está no mesmo espírito desse aqui e lá. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus foi no Monte Caveira e foi o único que não se tornou tão caveira quanto o monte. O que vai acontecer com você? Você vai aonde outros tantos foram. Para todos eles, o monte espelhou o resultado nele. Para todos eles se tornaram tão caveira quanto o monte. Mas para você, eu vim declarar que você vai vencer onde eles perderam, vai conquistar onde eles não conquistaram, vai prosperar onde todo mundo quebra, vai sorrir onde todo mundo chora, porque o Espírito de Cristo está sobre a tua vida. E se esse Espírito está sobre a tua vida, tu vai aonde todo mundo quebrou, mas vai levantar. Vai onde todo mundo chorou, mas tu vai sorrir. Mas lá é cemitério, mas vai virar jardim. É deserto, vai virar manancial. Pisa lá pra ver, pisa lá pra ver, pisa lá pra você ver. Vai lá. Morreu. O último Adão, morto no Monte Caveira. A preparação da Páscoa estava quase chegando. O dia para o judeu vir às 6 horas da tarde. Isso tudo foi numa sexta. Quando Jesus morre, tudo acontece muito rapidamente, porque não dava tempo. Os mortos de cruz eram levados normalmente, eu falei para você há pouco, eu encerro, para o Vale de Rinom. Só que Jesus tinha 2 discípulos influentes na política e na sociedade. Sim ou não? Nicodemos e José de Arimateia. E por causa da influência desses 2 discípulos, uma coisa que Deus já queria fazer aconteceu. Pergunte qual? Jesus não foi para o Vale de Rinom. Ele foi para a sepultura de Nicodemos, de José de Arimateia. Só que o que é interessante é o que a Bíblia diz sobre essa sepultura. Olha isso. Diz assim: e ali é onde, gente? No monte. Havia um jardim. Você foi embora. Onde? E ali onde? Dentro do monte da morte. Está escrito também. Tinha o quê? Um jardim. Aí o texto continua. E dentro do jardim, uma sepultura aberta numa rocha, que ninguém nunca tinha sido colocado. Espera aí. É isso mesmo? É. O quê? Dentro do monte da morte tinha um jardim que é vida. Dentro do jardim que é vida tinha uma sepultura que é morte. A morte engolia a vida engolia a morte engolia a vida. Quem vencia no final? A morte. Só que quem foi parar dentro do sepultura? Quem foi parar dentro da sepultura? Quem foi parar dentro da sepultura?
jardim, o monte era a morte. Tinha um jardim. Aí alguém diz, opa, vida. Tinha um sepulcro. Opa, morte. Não é assim que a gente percebe as coisas na vida? Como? A morte parece que sempre vence. A morte sempre engole a vida. Esse é o ciclo. A morte sempre engole a vida. A morte sempre engole a vida. Até esse dia aqui. Nesse dia aqui foi a vida que engoliu a morte. Quando Jesus foi colocado dentro do sepulcro, que era a morte, e ressuscitou ao terceiro dia, ele deu vida para todo aquele círculo fadado a sempre ser engolido pela morte. Aonde eu quero chegar para encerrar a minha cooperação dessa noite? Aqui nesse momento, cheguei agora, levante a mão agora, acabei de chegar. Quem disse para você que a morte vai vencer no final? Se você está pensando que o último capítulo dessa sua história é com morte, eu vim te dar uma notícia. Aquele que é a vida está presente na noite deste domingo aqui. E ele me trouxe para dizer, eu vou quebrar todos os ciclos onde a morte sempre vence. Ela já venceu muitas vezes na tua vida, mas desta vez não vai vencer. O dono da vida chegou, o autor da vida chegou, o Espírito de vida chegou. Já tinha cheiro de morte, cântico de morte, lágrima de morte, mas a vida chegou, chegou. Quem acredita nesta palavra, dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do seu lugar. Comunica para umas 3 pessoas ao seu redor, diga, a vida chegou. Diga, a vida chegou, a vida chegou, a vida chegou. Os ciclos de morte serão interrompidos. Assim te diz o Senhor. Estou cancelando o funeral. 10 pessoas creram, eu vou tentar de novo. Assim te diz o Senhor. Estou cancelando o funeral. Estou cancelando o funeral. Vida, vida, vida. Vai recebendo vida. Vai recebendo vida. Sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida. O que é que está quase morrendo? Lucas, você canta mais uma canção? Você escolhe, tá? Pergunta para o teu vizinho, o que está morrendo? O que é na tua vida que está quase sendo abocanhado pela morte? Sabe por que você conseguiu chegar hoje aqui? Porque você pegou um palito. Quando a morte abriu a boca, você deixou um palito lá e correu aqui no culto. Você só chegou aqui porque você travou a boca da morte. Até você chegar em casa e ver o que acontece. Só que Deus me disse, você coloca um palito na boca da morte. Eu engulo a morte. Pastor, alguma coisa está morrendo lá em casa. Alguma coisa está morrendo aqui dentro de mim. Alguma coisa está morrendo dos negócios que eu vou ter que enfrentar amanhã de manhã. Alguma coisa está morrendo, pois a vida está esta noite aqui. Eu sinto um sopro de vida tão gracioso no nosso meio. Eu sinto que o mesmo Deus que estava no início de tudo e soprou o fôlego da vida nas narinas do homem, o mesmo Cristo que entrou na sala onde os discípulos, trancados por causa do medo, assoprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Tem vida nesta noite aqui. Deus vai te lavar, vai te dar um banho de
de vida. Deus vai te pegar, vai revirar a tua vida, vai botar a tua vida de cabeça para cima. Eu sinto graça de Deus fluindo nessa noite aqui. Tira 10 segundos só para glorificar o nome dele. Vai, tira 10 segundos só. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, e o peso do pecado Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Vai, solta o teu grito aí, vai! A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado a terra estremeceu, se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Se prepara, se prepara, se prepara. E exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Por que é que nós falamos tão pouco sobre isso? Pastor, talvez porque isso seja sobre ele. Não, isso é sobre você. A ressurreição é um poder, diga poder. Fraco, diga poder. É um poder do qual você pode se apossar. Existem coisas que você só vai fazer por causa desse poder. Existem coisas que só são possíveis por causa desse poder. Pergunte qual? O poder da ressurreição. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Você pode? Não. Mas no poder da ressurreição você vai fazer. Você consegue? Não. Mas no poder da ressurreição você vai conseguir. Eu estou vendo pelos olhos da fé um facho tão poderoso de luz entrar agora onde havia densas trevas. Porões escuros estão sendo visitados pela luz da ressurreição. A
abismos profundos estão sendo visitados pelo poder da luz da ressurreição. Eu vejo cânticos fúnebres cessando. Eu vejo luto terminando. Eu vejo covas se fechando. Recebe espírito de vida. Vida, vida. Você não vai morrer. Ninguém da tua casa vai morrer. Assim te diz o Senhor. Esse Natal não vai ser triste. Esse ano novo não vai ser depressivo. Recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Abre a boca para glorificar. Abre a boca para glorificar. Seja tomado por vida. Inundado por vida. Revolucionado pela vida. Recebe. Sobre cada lugar aonde a morte estava querendo dominar, eu declaro esta noite vida. Sobre tudo que já estava preparado, sobre todos os funerais que já estavam organizados, eu declaro vida. Sobre todos os casamentos arruinados, sobre todos os papéis que só faltavam ser assinados, eu declaro vida. Sobre todos os negócios falidos, sobre todos os empregos que já estavam na mira da demissão, eu declaro vida. Sobre todos os ministérios paralisados, todos os dons adormecidos, eu declaro vida. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo agora, recebe vida, fogo, graça, avivamento, agora em nome de Jesus. Cantamos aleluia. Faz um pacto com a vida hoje. Eu estou falando com alguém aqui agora. Escolhe. Vida e morte estão diante de você. Escolhe a vida. Vida e morte estão diante de você. Escolhe a vida. Alianças de morte e uma aliança de vida está diante de você. Escolhe a vida. Escolhe Jesus. Escolhe a igreja. Escolhe a fé. Escolhe a esperança. Existe uma opção ao medo. Em meus braços. Existe uma opção à escuridão. Existe uma opção à morte. Escolhe a vida. Com quem você está falando, pastor? Com quem precisa fazer uma aliança com Jesus essa noite. Seja porque nunca fez, seja porque quebrou esta aliança e precisa restaurá-la. Eu quero chamar você agora ao encontro com a vida, a uma aliança de vida. Pastor, eu quero dar um passo. Eu quero entregar a minha vida para Jesus na noite desse dia aqui. Eu quero fazer dessa noite a noite mais importante da minha vida. Eu quero fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez, hoje aqui. Pastor, estou afastado de Jesus e da igreja, mas eu quero voltar hoje aqui. O que eu faço? Me dá um sinal com a tua mão agora, onde você estiver. Aonde está a primeira pessoa que escolhe a vida hoje?
Aonde está a primeira pessoa que escolhe a vida hoje? Me dá um sinal bem alto com a tua mão. A primeira pessoa que quer tomar uma decisão com Jesus hoje. Estou vendo uma mão levantada lá atrás. Vem você que escolheu a vida. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem. Vem. Quem mais escolheu a vida? Você escolhe a vida hoje também? Você também? Você também escolhe a vida? A senhora também escolhe a vida? Mas escolhe a vida. Vem, filho amado, vem, como está. É Ele quem te diz isso. É Deus quem está dizendo isso. Ouça o que Deus está dizendo. Ele está dizendo isso. Ó. Vem, filho amado, Vem quebrado, vem doído, vem sofrido. Vem. vem, filho amado, vem, como está. Segura, Lu. Será que você não percebe que até esse detalhe Deus fez questão? O Espírito Santo foi lá no ouvido do Lucas e disse assim, ó: canta para ele saber, para ela saber que pode vir do jeito que está. Até esse detalhe Deus se preocupou, porque esse é o seu medo. Você olha para a sua vida e para a sua condição e diz assim, mas como eu vou lá? Mas esse é o sentido, é vir do jeitinho que tá. Pastor, mas tá ruim demais. Vem. Eu tô quebrado. Vem. Você não sabe o que aconteceu essa semana, nem quero saber. Vem como você tá. Não permita mais que o medo te paralise. Venha como você está. Eu vou perguntar pela última vez. Pela última vez. Isso. Você está afastado de Jesus e da igreja. 5. É contagem regressiva. Sai do teu lugar. 4. Em nome de Jesus, desprende daí. Vem. 3. Teu tempo está acabando. É hoje. 2. Em nome de Jesus, de onde você estiver agora. 1. Solta daí agora. Todo grilhão, toda algema. Eu declaro quebrado agora. Vem. Filho amado, vem, como começar a orar. Estende a tua mão aqui para frente. Escolho Deus. Pai, no nome de Jesus. Eu sei que o céu está em festa, porque existem aqui muitas pessoas que estão saltando da morte para a vida. Elas estão dizendo sim a uma aliança de sangue que foi feita na cruz do Calvário. Eu declaro todos os pecados delas perdoados agora. Declaro que o nome delas estará escrito a partir deste exato momento no livro da vida do Cordeiro. Eu declaro que Satanás não tem mais poder sobre a vida delas. Declaro que todas as alianças feitas antes destas estão sem nenhum efeito. Eu as declaro nulas a partir de agora. Não importando a quem eles foram eventualmente consagrados ou entregues no ventre de suas mães ou na infância, não tem mais poder. Acabou!
O sangue de Cristo Jesus as purifica de todo o pecado agora. Eu declaro que o teu Santo Espírito faça morada na vida delas a partir de agora. E que elas sejam cheias do teu amor e da tua alegria. E da paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Eu queria que vocês se virassem um pouquinho para lá e possam conhecer a nova e grande família que Jesus acabou de dar para vocês. Por favor, quero pedir para que vocês sigam aqui pelo corredor, um minutinho só. A gente quer anotar o nome de vocês, quer poder estabelecer esse contato. Olha aqui, esse pessoal que está aí com uma pulseira ou alguma coisa bem próxima disso, verde fluorescente. Tá bom? Deus abençoe. Podem retornar para os seus lugares, podem sentar. Gente, olha, rapidinho aqui, eu nem ia falar, mas já que trouxeram aqui, os bonés que eu falei da coleção que eu estou lançando vão estar lá fora. É uma coleção muito legal, de verdade, o material é muito bem feito. Essa marca chama-se Cabeça para Cima, é uma postura, um posicionamento, uma decisão, e tem muita coisa legal. Olha o rosa das meninas, bem bacana. Esse aqui que eu confesso que é o meu xodó no momento. Tem tudo quanto é cor, tenho certeza que vai ser bacana. Nós temos um projeto também que apoia missões, uma parte de toda a venda do nosso material também é designado a missões. Essa é uma igreja missionária, eu sei disso e glorifico a Deus por isso também. Deus abençoe a sua vida tremendamente, poderosamente. Eu não sei se peço